É importante destacar aqui também o papel da escola em relação à criança que tem seus direitos violados, criança violentada em em diversos sentidos. É papel da escola, como de qualquer autoridade adulta, qualquer presença adulta, zelar pelos direitos e encaminhar uma situação. Mas é preciso para isso algumas coisas. Primeiro, que toda a comunidade escolar tenha introjetado, tenha entendido, compreendido o que é o direito de criança e adolescente. Entender, por exemplo, que o trabalho infantil é uma violência e que o trabalho infantil rouba da criança sua infância, sua capacidade intelectual, inclusive de desenvolver plenamente a sua escolaridade em condições igualitárias de toda criança. É preciso que cada professor, cada professora, cada servidor da escola, merendeiro e porteiro, entendam que violência doméstica é uma coisa inadmissível e que compromete profundamente a vida da criança, não somente a vida escolar, mas a vida de um modo geral. É preciso entender que crianças envolvidas com exploração sexual é um absurdo, é uma violência contra a humanidade inteira, contra todas as pessoas. Portanto, o próprio Estatuto diz, responsabiliza os professores e professoras, aliás, todos os adultos que estão em torno da criança, em relação à proteção e defesa de seus direitos e encaminhamentos. Então, eu queria partir aqui do lugar da sensibilidade, do cuidado, mas do cuidado humano e não burocrático apenas. A criança não é um caso, é uma pessoa. É uma pessoa com toda a complexidade e riqueza que todas as pessoas têm. Portanto, trabalhar dentro dos princípios do sigilo, do cuidado com a sua proteção, com a sua dignidade, cuidar para não expor, para não violentar novamente, e dar os encaminhamentos através dos conselhos tutelares, dos Centros de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, fazer os encaminhamentos, porque não apenas porque é lei e nós temos que fazer, mas fundamentalmente porque estamos diante de uma pessoa que sofre. Uma pessoa que sofre, e muitas vezes tem criança que sofre sem saber que aquilo que ela vive é uma violência. Porque a violência está colocada para ela como uma coisa tão cotidiana que ela não percebe o que é a não violência. E eu queria citar aqui um exemplo de uma vez que a gente estava trabalhando numa escola e pedia para as crianças falarem sobre direitos, e tinha muitas crianças que falavam que tinham direito de não ser espancada todos os dias, tinha direito de não ser violentada sexualmente. Ou seja, a percepção passou a ser da negação de uma violência e muito raramente percebia que ela tinha direitos acima disso, tinha direitos de condições dignas de vida. Então, destaco aqui com muito cuidado. Temos artigos aqui que falam da responsabilidade dos adultos, gostaria de ler. Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança e adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Observem mais uma vez que essas providências todas,
devem se dar sempre no campo ético e de cuidado humano, não apenas no campo da lei, mas fundamentalmente do cuidado humano. E destacar também o artigo 245, mostrando das consequências de não denunciar, né? Artigo 245. Deixar o médico, professor ou responsável pelo estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental para escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança e adolescente, tem uma pena de multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Esse é só para mostrar que nós temos responsabilidades somadas às outras instâncias, outros profissionais, outras pessoas, de assegurar que todas as crianças e adolescentes tenham a sua vida protegida, o seu desenvolvimento garantido. Também queria aqui destacar a fala de uma criança que reflete o que é viver em proteção, o que é viver em situação de direitos. Essa fala também foi produzida dentro de um projeto pedagógico na escola. Naquele momento, estava sendo discutido o direito à liberdade. E a criança diz: sou livre quando sou capaz de amar um instante da vida que eu tenho nas mãos. Portanto, quando a gente fala de trabalhar com os direitos da criança e do adolescente e ECA, né, na escola, nós estamos falando de garantir as condições para que todas as crianças amem todos os instantes de sua vida. Ao trabalhar com crianças pequenas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente pôde perceber que a compreensão dela sobre o Estatuto é que o Estatuto é um instrumento amoroso. Eu achei muito bonito isso. E é interessante o seguinte: nós não legislamos sobre o amor. No entanto, a leitura que a criança faz sobre o Estatuto é de um instrumento que defende relações amorosas. E aqui tem a produção de algumas crianças que falam sobre seus direitos, e ela diz o seguinte, o nome dela é Rafaela, 7 anos. Eu tenho direito a amor e carinho, mas não só no nascimento, não. Eu também quero ter amor até o infinito. Creio que essa é uma dimensão fundamental que não podemos esquecer. A amorosidade na relação entre as pessoas, e que o Estatuto, no fundo, traz essa grande novidade. Embora não seja explícito, porque não se pode legislar sobre o amor, as crianças sentem que quando elas são educadas em um contexto de direitos, de respeito à sua dignidade, elas estão num contexto amoroso.